Após muita luta e longa espera, o Icasa recebeu parte da indenização, né, pelo não acesso à Série A do Brasileirão de 2020 ou 2014. Entenda o caso na sequência. A CBF fez um depósito de 80,9 milhões em conta judicial vinculada ao clube de Juazeiro do Norte, que atualmente está na segundona cearense, pessoal. O depósito foi feito em tal conta para que todas as dívidas que o Icasa possui sejam descontadas, né? Segundo o GE, o valor total da indenização a ser quitada pela entidade é de 84,3 milhões de reais. E o Verdão do Cariri terá direito a 75 milhões. O restante servirá de pagamento dos advogados, né? Entendo o caso. É necessário voltar ao começo de 2014, né? Quinto colocado da Série B do ano anterior, o Icasa entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, no dia 7 de fevereiro, né? Alegou que o volante Luan do Figueirense foi escalado de maneira irregular diante do América Mineiro na segunda rodada da Série B de 2013. Ele ainda teria o contrato de empréstimo com o também catarinense Metropolitano quando foi registrado pelo Figueira, né? Ou seja, um erro da CBF por ter aceitado o registro do atleta. O desejo era do que o Figueirense, que foi o quarto colocado, perdesse 3 pontos pela escalação irregular, né? O Icasa, então, trocaria de lugar com Figueira, né? E conquistaria o inédito acesso à Série A. Figueira e Icasa ficaram separados por apenas um ponto na tabela, 60 contra 59. Palmeiras 79, Chapecoense 72 e o Sport 63 foram os outros times que subiram. O clube cearense chegou a conseguir uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro para jogar na Série A de 2014, mas a batalha contra a CBF só foi encerrada em setembro deste ano. E com vitória definitiva do Verdão do Cariri, sem direito a novo recurso da entidade, né? E o destino da grana que sobrar, né? Após pagar as dívidas, não há uma certeza do valor em questão. A diretoria do Icasa pretende realizar melhorias no CT do clube, o Praxedão, né? Praxedão. O outro foco será em montar, né, um time qualificado para buscar o acesso à elite local. Não disputa o Cearense desde 2022. Seria o primeiro passo para voltar a disputar um torneio nacional. Após grande campanha na Série B de 2013, o Icasa acabou rebaixado em 18º na edição seguinte e teve novo descenso na C para D. Logo em 2015, só voltou a disputar a quarta divisão em 2022. Esta no grupo B da segundona local de 2016, junto com o Quixadá, Crato, Guarani de Juazeiro e Pacatuba. O Icasa manda seus jogos na Arena, né, Romeirão, de propriedade da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Eita, hein, pessoal? E aí, o que vocês acham disso, hein, pessoal? O Icasa mereceu subir naquele 2014 para a Série A ou não, pessoal? Não, não aconteceu mais não, foi assim, de um time colocar um jogador irregular, né? Com alguma pendência que possa perder ponto ao mando de campo. Não, mando de campo não, perder pontos, né, pessoal? Mas aí, o que vocês achou dessa notícia? Se gostou, curta, comenta e compartilhe e me siga para mais vídeos. A temporada 2026, né, terá grandes mudanças no calendário, com a Copa do Brasil sendo disputada em final única no encerramento da temporada. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, surge como estádio para o candidato para receber a primeira final decidida em um jogo da história do torneio, segundo informações do GE. Embora a decisão oficial ainda não tenha sido tomada e não há data para acontecer, né, a capital federal é tratada como o plano A pela entidade, porque Brasília, né, uma ala de dirigente da CBF defende que o Mané Garrincha não seja apenas a sede de 2026, mas sim a sede fixa da Copa, fixa da final. Os principais argumentos são
na neutralidade, por não ser a casa de um dos gigantes que costumam chegar às finais. O estádio oferece um campo neutro, capacidade. A arena conta com mais de 72 mil lugares. Logística, localização central facilita o deslocamento de torcida de todas as regiões do país, além de possuir uma rede hoteleira e aeroportuária robusta, né? Aí o novo formato, né? A partir de 2016, a Copa do Brasil passará, né, por uma reformulação profunda. A final única, seguindo o modelo da Libertadores e Sul-Americana. Encerramento da temporada final será o último jogo do ano no Brasil, agendado para 6 de dezembro, mais clube torneio saltará de 92 para 126 equipes, né? Vagas da Libertadores a partir de 2016. Torneio dará 2 vagas a uma competição continental. O campeão vai para a fase de grupo e o vice vai para as fases prévias, né? Premiação milionária, né? A Copa do Brasil ganhou um peso extra na temporada. Em função da premiação milionária que o torneio oferece, na edição atual, que será decidida neste domingo, 21, entre Vasco e Corinthians, no Maracanã, o campeão embolsará 77 milhões apenas pelo título, né? Totalizando quase 100 milhões ao somar as fases anteriores, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam disso, hein, pessoal? Pela única em medida amplamente discutida no mundo, né, no mundo do futebol, há alguns tempos a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, chegou a um veredito e informou aos clubes que a partir de 2026 não adiará mais jogos por conta de shows realizados em estádios à medida, claro, né? Claro, afeta diversos times do futebol, né, brasileiro, como Palmeiras, São Paulo e Botafogo. E os outros times também, né, pessoal? A remarcação de jogos do Brasileirão em dias de show tem sido comum, né, no futebol brasileiro nos últimos anos, mas também afetou, de certa forma, a organização do campeonato. Assim, a CBF que vai encarar um calendário particularmente apertado em 2026 com a Copa do Mundo, né, decidiu vetar novas alterações, né? Com mudança que ainda não foi oficializada pela CBF ao público. Equipe como Palmeiras, Allianz Parque, São Paulo, Morumbi, Botafogo, Newton Santo, Atlético Mineiro, Arena MRV, Grêmio, Arena do Grêmio, entre outras, né, precisarão mandar suas partidas em outros locais, caso mantenha as atrações, né? A Neoquímica Arena também costuma receber eventos, mas é incomum que atrapalhe o cronograma do Corinthians. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Flávio Varchel, né? Calendário do futebol em 2026 será bem diferente, né? A decisão da CBF vem a reboque, né, de um direcionamento para o ano que vem, focado em priorizar o calendário fixo, mesmo com questões envolvendo logística e impacto nos gramados. O fato de ser ano de Copa do Mundo gera uma dificuldade ainda maior para remanejar, né, jogos. Até por isso, os torcedores notarão mudanças importantes no calendário do futebol brasileiro. Em 2026, o Brasileirão, por exemplo, vai começar ainda no fim de janeiro, algo bem diferente, né, do que os times estão acostumados, né? Começava em março, abril ou em maio mesmo, né, pessoal? Agora começando em janeiro, hein? Os estaduais iniciaram ainda antes como uma forma de alocar todos os torneios do ano, né? Antes de se preocupar, né, com isso, porém, os times partem para as férias, com exceção de Vasco e Corinthians, que ainda disputarão o segundo jogo da final da Copa do Brasil. A primeira rodada do Brasileirão de 2026 está marcada para acontecer entre o dia 28 e 29 de janeiro. E aí, pessoal, o que vocês acham disso, hein? A CBF veta adiamento de jogos por shows em estádio a partir de 2026. Isso já era para ter acontecido. Isso nunca era para ter acontecido, pessoal. Sempre era para ter acontecer o jogo naquela data marcada. Mas aí tem essas mudanças. Sempre tem uma brecha né, pessoal? Mas eu acho que mesmo assim ainda vai ter ainda, mudança de. Mas aí, eu queria saber da sua opinião.
Vai ter ou não vai ter? O que é que você acha dessa informação também? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe e me siga para mais vídeos. É, perdão por falta de talvez alguns erros também de palavras e de outras coisas também, né, pessoal? Até de português mesmo. O cronograma da seleção brasileira para o início do próximo ano está definido na última data FIFA. Antes da disputa da Copa do Mundo, o Brasil vai realizar dois amistosos, pessoal, de peso nos Estados Unidos. No dia 26 de março, a Canarinho vai encarar a França no Gillette Stadium, né? O Gillette Stadium, na cidade de Boston. 5 dias depois, será a vez de encarar a Croácia no Camping World Stadium, na cidade de Orlando. Desta maneira, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, coloca a seleção frente a frente com duas das principais seleções do futebol europeu. A França foi campeão na Rússia e segue entre as melhores do planeta, né? Enquanto os croatas foram vice-campeões em 2018 e terceiro colocado em 2022. No grupo C da Copa do Mundo de 2016, a seleção brasileira inicia mais uma caminhada rumo ao hexacampeonato diante de Marrocos em 13 de junho. O segundo adversário será o Haiti e o terceiro embate ocorre contra a Escócia. Eita, hein, pessoal? Logo a Escócia na última rodada, hein, pessoal? Se precisar de uma vitória, o que vocês acham? Eita, hein, pessoal? A temporada de 2025 ainda não acabou oficialmente para a LDU, mas a última oportunidade de levantar um troféu ficou pelo caminho depois de sucumbir na Copa Libertadores. Os comandados de Thiago Nunes também ficaram no quase pela Copa do Equador. Nesta quinta-feira, 18, pela decisão da Copa do Equador, a LDU não foi párreo para a Universidade Católica, que abriu o placar aos 17 minutos e esteve no controle da maior parte do jogo, venceu pelo placar de 3-2. Né? Esse acabou por ser o primeiro título nacional da história da Católica Equatoriana. Até então, o time fundado em 1963, né, possuía a conquista na segunda divisão do país. Para o LDU, a temporada termina no fim de semana com a rodada final do hexagonal que vale o título. Né? Este já é conquistado pela Universidade o Independente Del Valle, ainda antes da chegada de Thiago Nunes. A equipe faturou o único troféu em 2025, a Supercopa. Né? O sonho da LDU fica pelo caminho. Né? Em quase tudo na vida, né, a análise do 2025 da LDU poderá ou pode ser feita com um copo meio, né, cheio ou meio vazio. Depois de quase 2 décadas, a LDU ficou a um passo de retornar à decisão de uma Copa Libertadores. Né? O problema maior fica pela maneira que a eliminação aconteceu depois de vencer o Palmeiras em casa pelo placar de 3-0. A equipe sofreu goleada no Allianz Parque e sequer levou a conquista para os pênaltis. Né? A equipe até deu boa resposta depois do baque, né, com 4 vitórias em 5 jogos, uma delas inclusive contra o Del Valle. No entanto, a lógica se inverteu como o revés para a Universidade Católica. A LDU perdeu 4 dos últimos 5 duelos. Né? Com uma verdadeira derrocada nas Copas, o ano da LDU deve perder mais para o copo, né, meio vazio. Há cerca de uma semana, o presidente Isaac Alvarez garantiu a permanência de Thiago Nunes para 2026, um discurso que tantas vezes acabou por não se concretizar no mundo do futebol. Eita, hein, pessoal, LDU, cadê? Não, ficou tão forte, né? Eu pensei que ia passar até pelo Palmeiras, mas não passou, né, pessoal? O Vasco da Gama, o pessoal, aposta em todas as suas fichas, né, na decisão deste domingo, 21. E o maior triunfo, trunfo pode estar à beira do gramado. Fernando Diniz chega para a finalíssima da Copa do Brasil, carregando uma bagagem invejável, né, de decisões recentes, principalmente uma estatística que serve como estudo para a torcida cruzmaltina. O treinador jamais perdeu uma final disputada no Maracanã. Eita, hein, pessoal?
Vamos lá. O técnico do Vasco evolui em finais. A disputa contra o Corinthians marca a sétima final de Diniz nos últimos 3 anos. Esse volume de jogos decisivos transformou o perfil do técnico que hoje mescla sua energia habitual com uma serenidade de quem conhece o caminho das pedras. Né? Sua coleção recente inclui quatro títulos, né, de peso: Taça Guanabara, Campeonato Carioca, com goleada histórica sobre o Flamengo, e a inédita Libertadores da América, e a Recopa Sul-Americana. A especialista em quebrar tabu, né, pessoal? O roteiro que Diniz vive no Vasco é similar aos seus sucessos anteriores, assim como ajudou o rival a exorcizar o fantasma da LDU em 2024. Ele agora tem a missão de encerrar o jejum de 14 anos do gigante da colina sem títulos nacionais de expressão. Enfrentar o Corinthians, um algoz histórico, torna o desafio ainda mais simbólico, mas com um comandante que sabe transformar traumas em combustível, né? E que tem o Maracanã como seu salão de festa particular. A confiança em São Januário nunca esteve tão alta. Eita, pessoal. Mas só isso não, né, pessoal? Não... Fernando Diniz tem ótimo esse retrospecto em finais no Maracanã. E aí, pessoal, mas é como diz, retrospecto, né, pessoal, não quer dizer nada, né? Pode até favorecer de alguma maneira, mas nem sempre, né, pessoal? Mas aí, o que vocês acham? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe e me siga para mais vídeos, hein, pessoal? O Vasco da Gama, né, pessoal, provou que não tem pressa para vender sua maior promessa e que está disposto a esperar pela proposta ideal, segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, durante a transmissão da Casa TV. A diretoria da Cruz Maltina rejeitou uma oferta oficial dos Zenit da Rússia pelo atacante Rayan. Os valores, né, envolvidos na negociação recusada giravam em torno de 31 milhões de euros, né? Aproximadamente 200 milhões de reais. Valorização, né, e estratégia. Né? A negativa ao clube russo demonstra a confiança do Vasco no potencial de valorização do atleta, que recentemente renovou seu contrato até 2028 com uma multa rescisória elevada de 70 milhões de euros, logo em torno de mais de 450 milhões de reais. Né? A estratégia, né, parece ser se aguardar, né, movimento de mercados mais competitivos e vitrines maiores do futebol europeu. Alemães na colina, né, e essa espera pode dar frutos em breve. Né, ainda de acordo com a apuração de Pedrosa, representantes do Bayern de Munique estiveram presentes em São Januário recentemente para observar o desempenho do jovem atacante. O interesse do gigante alemão confirma que o Rayan está no radar da elite europeia. Com a recusa aos milhões russos, o Vasco sinaliza ao mercado que sua joia não sairá por qualquer valor e que o destino do jogador deve ser uma das grandes ligas do mundo. Rayan é a joia mais valiosa do elenco Cruz Maltino, né, pessoal? E aí, pessoal, coisa 200 milhões assim, não tá precisando tanto de dinheiro assim, né, pessoal? E aí, vocês acham que ele vale mais, pessoal? O que, é que vocês acham que poderia era para ter vendido ou não? O que, é que vocês acham, pessoal? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe e me siga para mais vídeos, né, pessoal? O Flamengo enfrentou o Paris Saint-Germain pela final da Copa Intercontinental e foi vice nos pênaltis, né, encerrando a temporada 2025 na tarde desta quarta. Brasileiros e franceses ficaram frente a frente e o PSG levou a melhor. A partida foi intensa, com chances para ambos os lados, mas com o PSG se sobressaindo e fazendo 1-0 na primeira etapa. Na segunda etapa, o Flamengo igualou a partida e chegou ao empate com o Jorginho de pênalti. Né? A prorrogação ficou no 0-0. Na disputa de pênalti, o rubro-negro perdeu 4 pênaltis e ficou com o vice da competição. Com isto, né, o rubro-negro encerra a temporada 2025 e só volta
a campo em janeiro de 2026 em nova temporada, né? O Flamengo disputou 10 competições em 2025, eita, e levantou 7 taças, né? A equipe carioca venceu a Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Carioca, Brasileirão, Libertadores, Derby das Américas e Copa Chalegre, né? O clube carioca acabou deixando pelo caminho o Mundial no meio do ano, caindo nas oitavas, né, para o Bayern de Munique por 4-2 na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro nos pênaltis e por fim a Copa Intercontinental. Faturamento do Flamengo próxima temporada, faturamento do Flamengo e próxima temporada, né? Com o sucesso esportivo nesta temporada, o Flamengo encerra o ano com pouco mais de 420 milhões de reais em premiação no ano, além de se tornar o primeiro brasileiro a atingir a marca de 2 bilhões de reais em faturamento. Todo esse dinheiro tem um motivo, o sucesso esportivo no rubro-negro carioca. Confira as premiações por competição. A temporada para o rubro-negro se encerrou nesta partida e agora aguarda o fim da temporada no país com a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco para conhecer seu adversário na Supercopa, né, do Brasil, que será em 24 de janeiro de 2026. A competição ainda não tem sede definida, mas 3 sedes seguem como candidatas a receber a Supercopa: Estádio Mané Garrincha, Brasília, Arena da Fonte Nova, Salvador e Arena da Amazônia, Manaus. O Flamengo entra em campo antes da Supercopa pelo Campeonato Carioca, né, que tem seu início marcado para o dia 14 de janeiro. A primeira rodada será contra o Bangu e os quatro grandes recebem autorização para escalar um time alternativo até a terceira rodada, né, da competição. A estreia da equipe no Brasileirão é no dia 28 ou 29 de janeiro contra o São Paulo no Morumbi. E tem pessoal de 7 ou de 10 títulos, o Flamengo vence 7, né, pessoal? Marrocos conquista a Copa Árabe após vencer a Jordânia na prorrogação por 3-2 em casa, em uma final emocionante disputada nesta quinta-feira 18 em Lusail, no Catar, 3 dias antes do início da Copa Africana de Nações, a CAN, que os Leões do Atlas jogaram em casa. Campeão em 2012, a seleção marroquina vence pela segunda vez esta competição organizada pela FIFA, que reúne 16 equipes do mundo árabes, né? Como foi o jogo? Apesar de não contar com estrelas, estarão na CAN, né? 21 de dezembro a 18 de janeiro. Marrocos foi dominante e terminou o torneio com a melhor defesa, apenas um gol sofrido antes da final. No entanto, ao enfrentar o melhor ataque da decisão, sofreu durante quase toda a partida, até que o atacante Abderrazak, né, Radallah, assumiu o papel de herói. Radallah marcou o gol do empate em 2-2 nos minutos finais, 88, forçando a prorrogação e garantiu o título ao fazer o terceiro dos marroquinos. Na primeira etapa do texto, né, na primeira etapa do tempo extra 100, né, mas o lance que marcou a partida continua sendo o de Osama, né, Tanani, 4, que abriu o placar para o Marrocos, um chute por cobertura de trás da linha do meio campo, digno de prêmio busca de gol do ano, né. Os jordanianos foram às redes 2 vezes, né, com o centroavante Al-Wan, né, 48 e 68. Marrocos sediará a Copa Africana de Nações a partir do próximo domingo, sendo um dos favoritos ao título no jogo de abertura em Rabat. Os donos da casa enfrentarão a seleção de Comores, né? É só isso, né, pessoal? Pois é, pessoal, o Marrocos é campeão da 3 jogos encerraram a terceira fase da Copa do Rei 2025-26 nesta quinta-feira 18. Granada e Raio Vallecano ainda precisa ser disputado e está agendado para 6 de janeiro.
E com vitória do Burgo por 3-1 sobre o Getafe, as equipes da segunda divisão da Espanha bateram uma marca de 30 anos no torneio, né? Isso porque a edição 2025-26 se tornou a que tem o maior número de equipes da segunda divisão nas oitavas de final nas últimas 3 décadas. São 5 equipes brigando para estar entre os 8 melhores da competição nesta temporada. Além do Burgos, né, os clubes Albacete, Cultura Leonesa, Desportivo La Coruña e Racing Santander são os representantes da segunda da Espanha nas oitavas de final. O Granada também está na Série B e, portanto, caso elimine o Raio Vallecano, pode igualar o número de participantes de 30 anos atrás nas oitavas de final. E em 1995, como foi, né? Foram 6 times, né? Badajoz, Mallorca, Palamos, Raio e o Toledo, né? E o Lleida, né? Assim, 2005, né, o Desportivo Albacete, o Racing, o Cultura e o Burgos. Em 1995, o Badajoz, Mallorca, o Palajanos, o Raio, o Toledo e o né, pessoal? Sim. Aí nesta quinta-feira, 18, o Atlético Bilbao e Real Betis, equipes da La Liga, eliminaram o Ourense, né, CF e Real Múrcia, equipes da terceira divisão, com as vitórias por 1-0 e 2-0, respectivamente, né? Barcelona 2 sobre o Guadalajara, né? Real Madrid 3-2 sobre o Talavera, o Elche 1-0 sobre o Eibar, o Real Sociedade 2-1 sobre o Eldense, o Valência 2-0 sobre o Sport de Gijón, o Osasuna 4-2 sobre o Huesca e o Atlético de Madrid 3-2 sobre o Atlético Baleares e o Alavés 1-0 sobre o Sevilha. São os demais equipes todas de La Liga classificadas para as oitavas de final da Copa do Rei 2025 e 2026. Hein, pessoal? Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga para mais vídeos, pessoal.